Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo e estamos agora nesse projeto maravilhoso Cálculo 1 com Python, na semana 12, aula 3. Se você não assistiu à aula passada, vai aparecer um card aqui em cima. E com isso, então, a gente vai encerrar o conteúdo da última semana, que é um conteúdo chamado Integral Imprópria. Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a todos os materiais do curso, slides, enfim, uma série de coisas interessantes, página do curso, tudo livre e gratuito para que você possa, enfim, aprender o máximo possível. E lembrando também, pessoal, que apesar de ser a última aula de conteúdo, eu vou ter mais duas aulas bônus aí para você treinar suas habilidades, aí ver se você tá fera nesse conteúdo, tá? Então, mais duas aulas de bônus de conteúdo em que a gente vai treinar exercícios bem interessantes, tá bom? Então, vamos ao nosso conteúdo aqui, pessoal. O que que a gente vai fazer nessa aula de integral imprópria? A gente vai aprender esse conceito e vai combinar esse conceito com vários outros conceitos que a gente já utilizou, já viu de integral, tá? Então, o que que vem a ser a integral imprópria, propriamente dito, né? A integral imprópria a gente define como a partir do conceito de integral definida, né? Então a gente volta lá para o conceito de integral definida e aí estabelece o seguinte: estabelece que lá na integral definida eu tinha que ter uma f de x definida em um intervalo limitado a b, tá? E sem descontinuidade infinita, tá? Só que a gente pode estender esse conceito, deixa eu sair da frente aqui, pode estender esse conceito para, por exemplo, o tipo 1 de integral própria, que são intervalos infinitos. Então, eu poderia ter essa função aqui, ela é totalmente definida, tá? É uma f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Ela é totalmente definida, ela não tem descontinuidade, tá? Só que o problema é que eu vou fazer a minha integral de 1 até infinito. Isso aqui, inclusive, eu fiz esse teste dentro do GeoGebra, isso aqui é uma figura gerada no GeoGebra, tá? E deu 1. Aí você fala, nossa, mas como assim? Deu 1. Deu 1. Fiz essa integral aqui e deu 1, né? Interessante. Agora, o segundo tipo de integral imprópria é o tipo em que eu tenho uma descontinuidade, né? Infinita, ou seja, a função 1 sobre raiz quadrada de x menos 2, tá? No ponto, se eu fizer uma integral de intervalo aqui de 2 até 5, ela tem uma descontinuidade aqui nesse x igual a 2. O limite inferior dessa integral tem uma descontinuidade. E a gente vai provar depois que, de fato, isso aqui dá muito próximo desse valor, que é o 3,46, tá? Então é o tipo 2 que a gente chama de integrandos descontínuos. São esses os dois tipos que a gente vai estudar de integrais impróprias. Muito bem, então deixa eu sair da frente aqui. O tipo 1 que a gente vai estudar, pessoal, como é que a gente define ele, né? Ele tem intervalos infinitos, né? Ele vai para o infinito. Então, considere uma região infinita S, que está sob, por exemplo, a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado. A gente vai usar esse exemplo, essa função, para ilustrar como é que a gente constrói a integral imprópria. E aí o que acontece? Você quer calcular a curva acima do eixo x, então essa curva aqui, ó, onde está marcado esse azulzinho, e à direita da reta x igual a 1. Então essa aqui é a reta x igual a 1. E essa região ela vai se prolongar para o infinito, ela se estende para o infinito e além, né? E aí a questão é, apesar dessa região ter extensão infinita, sua área não é infinita. E como é que a gente verifica isso, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso calcular a área, né? E aqui eu deixo a área com um parâmetro t, é uma função de t, né? Certo? Então, o que acontece? Eu posso escrever o seguinte, olha, essa integral, ou seja, a área debaixo dessa curva, vai de 1 até t. Não sei qual é esse valor de t ainda, tá? E eu vou fazer a integral de 1 de x ao quadrado sobre dx. Ao fazer essa integral, eu tenho menos 1 sobre x, tá? E eu vou fazer a integral de 1 até t. Então, aí o que acontece? Quando eu faço essa integral, eu aplico o limite superior, vai dar 1 sobre t menos, né? Menos o limite inferior, que é menos 1 sobre x, que é igual a 1, então dá menos 1 sobre 1, que dá 1, menos 1, menos 1, dá 1. Então eu fico com essa expressão, tá? Legal, eu não defini ainda para onde vai esse t. O que que eu faço? A primeira observação interessante é que esse a de t que eu obtive,
É menor que 1, não importa quão grande seja t, tá? Mas aí o que eu posso fazer? Eu falo assim, não, peraí, não vou ficar aplicando valores para t, para descobrir para onde vai esse valor, né, conforme t cresce. Eu posso aplicar o conceito de limite, que é justamente essa questão do se o t cresce, o que acontece com a de t, com a função a de t. Então, esse limite, na verdade, eu posso trocar aqui, né, substituir por 1 menos 1 sobre t, e ao resolver esse limite, você vê que esse 1 sobre t vai para zero, quando t tende a infinito, ou fica um valor suficientemente grande, e, portanto, esse limite é igual a 1. E nós provamos, portanto, que a área debaixo dessa curva da função 1 sobre x ao quadrado vai dar um valor finito, apesar de ser infinita, tem uma extensão infinita. Nossa, que estranho, né? Que engraçado, mas é isso que a gente verifica matematicamente. Tá? Apesar de ser pouco intuitivo, a gente verificou matematicamente. E aí a gente tem 3 definições para integral imprópria, do tipo 1, tá? Então você pode ter uma integral que o limite superior é o limite que vai para infinito, como a gente colocou ali, né? Então veja que esse aqui foi, na verdade, o primeiro tipo que a gente estudou. Então você tem um número aqui, né? A, um valor real A, tá? Existe para todo número t maior ou igual que A. Então, essa integral aqui, ela pode ser transformada como limite de t tendendo ao infinito, integral de t de A até t, né? Limite inferior a, superior a t, tá? Desde que o limite exista, um número finito, tá? Se essa integral de t até b existe para todo número t menor ou igual a b, então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Agora, o meu limite inferior vai para menos infinito. E eu quero estudar o que acontece quando esse t é menos infinito. Então, aí eu vou ter que aplicar o limite para t tendendo a menos infinito, só que aqui é o limite inferior da integral. Tá? Isso aqui vai ser calculado desse jeito desde que o limite exista, como um número finito. Tá? E tem uma terceira definição interessante, pessoal, que agora a gente vai mencionar, que é, se você tiver as integrais impróprias, integral de a até t e de t até b, elas são chamadas de convergentes se os limites existem e divergentes se os limites não existem. Então isso aqui é extremamente importante a gente entender. Bom, se o limite existir ou não existir, o que acontece? A gente tem uma denominação para essas integrais impróprias, tá? Convergentes e divergentes. Tá? E tem um terceiro caso aqui, que também é importante, que é o seguinte: suponha que eu tenho uma integral de a até infinito e de menos infinito até a. E suponha que elas são convergentes, né? Os limites existem. Então o que você pode fazer? Suponha que eu te dou uma integral de menos infinito até infinito de f de x dx. Você pode quebrar essa integral em duas, caindo, portanto, nos casos anteriores, que a gente sabe resolver através do limite, que é fazer a integral de menos infinito a e soma com a integral de a até infinito, tá? Onde a é um número real qualquer. Então, esse aqui é um caso interessante porque eu reduzo aos 2 casos anteriores, que eu conheço, que eu sei resolver, através do uso de limites. Tá? Vamos agora, então, para um exemplo, que isso talvez fique mais claro. Mostre se a integral é convergente ou divergente. Então, o que eu vou fazer? Essa integral aqui, de 1 até infinito, de 1 sobre x dx. Eu vou pegar essa integral, e o que significa geometricamente essa integral? Significa que eu vou pegar a curva 1 sobre x e vou calcular a área debaixo da curva, 1 sobre x, partindo da reta x igual a 1 até o infinito, e limitando aqui, né, inferiormente, o eixo x, tá? Então, essa integral, se eu resolver essa integral, como é que ela vai ficar, né? Primeiro, o importante é transformar essa integral que está de 1 até infinito, de 1 sobre x dx, no limite de x tendendo a infinito, integral de 1 até t, 1 sobre x dx. E ao fazer o cálculo dessa integral, pessoal, isso aqui dá módulo do logaritmo de x, logaritmo do módulo de x, né? E o mais interessante de tudo é que esse x tende a infinito. E os limites de integração são de 1 até t. Aí, se eu aplicar esses limites de integração aqui, eu vou ter o limite dessa diferença, tá?
O limite dessa diferença, como é que eu posso fazer o cálculo? É limite de t menos logaritmo de 1, tá? Isso aqui é zero, né? E esse cara daqui, eu vou calcular o limite de logaritmo de t. Veja que no caso aqui, tem um pequeno detalhe que aqui é t, tá, pessoal? Aqui não é x, é t, né? Por quê? Porque eu troquei aqui onde era x por t. Então, substituam depois aí, onde tem x aqui é t, tá? É limite de t tendendo ao infinito, tá bom? E aí, se o t tende ao infinito, bom, o logaritmo também vai para infinito, tá? Logo, nessa integral aqui, ela é divergente, porque os limites, o limite aqui no caso não existe, tá bom? Vamos estudar agora, então, pessoal, essa outra integral, esse outro exemplo, né? Que é a integral de menos infinito a zero de x vezes e elevado a x dx, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, eu tenho que fazer a integração por partes, né? Então, eu tenho que usar o seguinte, ó, vou chegar, isso aqui é um produto de duas funções, eu vou identificar x como u e d de v é o e elevado a x dx, tá? E aí, o que vai acontecer? A derivada de x é d de u, d de x, vai dar isso aqui. E essa integral aqui, se eu fizer integral, elevado a x é aquela função que se você integrar o derivado a ela mesma, então está resolvido aqui. Com isso, eu posso aplicar esse equacionamento, que é o integral de u dv, igual a u vezes v menos integral de v du, tá? E aí agora, então, eu vou substituir essa integral por essa outra integral aqui, que você vai ter, digamos assim, resolvido por essa daqui. O detalhe importante é que eu já botei aqui, ao invés de menos infinito, eu botei t, tá, pessoal? Porque daí eu posso aplicar o limite depois para t. Então aqui, ao invés de menos infinito, eu ponho t. E aqui, essa integral vai dar x vezes e de x de 0 até t, que eu estou usando a integração por partes, né? Estou multiplicando quem é u e quem é x. Quem é v, aliás, quem é v, tá aqui. E aplico os limites de integração. Menos v, que é esse cara, du, que é dx aqui. Dá esse cara aqui, tá? Essa integral eu consigo resolver, da e de x, né? Só que você tem que tomar cuidado com os limites de integração, tá? Então, esses limites de integração, quando você aplica, por exemplo, para zero, vai dar 0 vezes e elevado a zero, né? Então, esse cara cai fora. Menos x, que é t, vezes e elevado a t. Então, esse menos aqui, esse termo aqui, vem dessa integral aqui. E essa integral aqui dá e de x. E se você aplica, vai dar o próprio e de x elevado a zero, dá menos 1. Esse menos vai fazer menos com menos do limite inferior dessa integral, dá mais e elevado a t. Tá? Então, essa é a expressão final dessa integração, considerando t, para a gente poder aplicar o limite em t tendendo a menos infinito. Tá? Uma observação importante é que o e elevado a t tende a zero quando t tende a menos infinito. Tá? Então, por quê? Porque isso aqui dá 1 sobre e elevado a t, né? E elevado a menos t dá 1 sobre e elevado a t. E aí o e elevado a t vai para infinito, isso aqui, 1 sobre e elevado a t vai para zero. Então, o que é importante aqui? Esse cara daqui vai para zero e esse cara daqui está indo para menos infinito. Eu tenho um produto indeterminado aqui, eu não sei o que dá. Então, eu tenho que aplicar a regra de L'Hopital quando eu tenho um limite indeterminado. Então, eu tenho que botar na forma de uma fração para dar uma determinação infinito sobre infinito, por exemplo. Que aí eu consigo derivar em cima e embaixo. É a regra de L'Hopital para limites indeterminados, né? Que eu posso aplicar. Derivar em cima e embaixo e ver se você tira a indeterminação. Então, do limite. Aí o que acontece? Esse cara daqui é menos infinito, beleza? Esse outro cara eu deixei dividindo. Então, o que acontece? Ele, na verdade, era e elevado a t. Então, eu tenho que dizer, olha, eu tenho que inverter esse cara. Como que eu faço isso? Põe um sinal negativo aqui. E elevado a menos t. Tá? Só que, como o t está tendendo a menos infinito, então isso aqui vai para mais infinito. Então, fica infinito. E aqui é menos infinito. Mas é infinito dividido por infinito. Tá? E aí que você pode aplicar a L'Hopital, finalmente. Então, você deriva em cima, em relação a t, dá 1, e deriva embaixo.
Bom, lembra que e elevado a x ou e elevado a t dá o próprio e elevado a t? Só que aí você tem que tomar cuidado que tem um sinal negativo aqui. E aparece esse sinal negativo menos e elevado a menos t, tá? Bom, agora eu tirei a indeterminação. Tirou por quê? Porque aqui não é mais infinito. E esse cara daqui, o que que você tem que lembrar? Esse cara daqui, como tem um menos infinito aqui, menos com menos dá mais. Esse e elevado a infinito vai para infinito, só que 1 sobre um valor muito grande vai para zero, que é o que aparece aqui, tá? E se você quisesse, você poderia ter tirado o seu não negativo, né? Era só botar no numerador aqui, fica menos e elevado a menos, o menos dá mais aqui, mais t. Só que como o t vai para menos infinito, é 1 sobre e elevado a t, que é zero. Né? Se o t está indo para infinito, esse e elevado a t vai para infinito também. 1 sobre um valor muito grande dá zero. Tá? Bom, se você não se perdeu nessa história toda, esse termo daqui, a gente calculou o limite, tá? E viu que vai para zero, que era um limite com produto indeterminado. Os outros, veja que isso aqui é uma constante, então não é afetado pelo valor de t. E esse cara é a mesma argumentação disso aqui. Ele também vai para zero. Então esse cara vai para zero, esse cara vai para zero, sobra menos 1, ou seja, essa integral aqui é convergente e vale menos 1, tá? Ufa, hein? Essa deu trabalho. Vamos ver a próxima aqui, pessoal? Vamos lá, ó. E essa outra integral? Veja o seguinte, eu tenho uma integral de menos infinito a mais infinito, 1 sobre 1, 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Primeira coisa importante é que ela se enquadra na definição do tipo 1. E aí você fala, poxa, mas qual é o ponto intermediário que eu posso usar para realizar minha integral? Eu escolho a igual a zero. Por quê? Por que eu escolhi a igual a zero, não é igual a 1 ou menos 1? Porque facilita as contas, né, pessoal? Em princípio, se você põe um valor zero, é mais fácil de fazer as contas, tá? Então, como o a é arbitrário, eu arbitro um valor que me facilita a vida. E aí o que acontece? Então eu posso quebrar, usando esse a igual a zero, né? Eu vou quebrar a integral de menos infinito a zero, mais a integral de zero até mais infinito. E a mesma funçãozinha que a gente tinha antes, tá? Vou somar essas duas integrais. Então eu vou calcular a primeira integral em vermelho, a primeira parcela. Na verdade está trocado aqui, né? Eu poderia calcular essa integral primeiro, tanto faz, ou essa. Mas enfim, a gente pode pegar a segunda parte aqui, tá? E aí o que eu posso fazer agora? Então essa integral, pessoal, eu vou ter que lembrar que isso daqui é uma integral fundamental, que é o arco tangente, ou a tangente inversa, enfim. Aqui eu posso botar arco tangente ou tangente inversa aqui, menos 1, tá? Isso aqui é uma integral tabelada, então você, em princípio, não precisaria se preocupar. Você poderia olhar uma tabela de integrais e ver que isso aqui é o arco tangente. Essa integral, pessoal, eu troquei por t aqui, tá? E tem um limite para t tendendo ao infinito. Então, lembrando, pessoal, que se você quiser pausar o vídeo, é um vídeo que tem muito conteúdo. Então, se você quiser pausar e fazer passo a passo, verificar o que eu estou falando, é uma estratégia interessante às vezes, tá? Aí, esse t tendendo ao infinito, o que significa isso? Vamos aplicar os limites de integração aqui, ó. É o limite de arco tangente de t menos arco tangente de t de zero. Esse cara aqui é zero. Agora, esse cara daqui, o arco tangente de t tendendo ao infinito, é π sobre 2. Então, se você for ver, inclusive, na tangente, para π sobre 2, isso vai de fato para infinito. Então, se você botar tangente de π sobre 2, dá infinito, né? E a gente está fazendo o processo inverso aqui. Aqui, essa integral é muito próxima do que a gente acabou de fazer agora. Só que o que vai acontecer? Como os limites de integração estão invertidos, aqui inverte também, ó. Então, aqui o limite vai ser tendendo ao infinito, tá? T tendendo ao infinito. Então, aqui você inverte por conta dos limites de integração estarem invertidos, certo? E aí, o que vai acontecer? Aqui vai ficar zero menos π sobre 2, certo? Por quê? Porque aqui, como o limite de integração inferior é menos, aí esse cara daqui, como ele também está indo para menos infinito eu vou para menos π sobre 2. Tá? Então fica menos com menos, aqui fica-se π sobre 2. Então essa área, olha só que interessante, a gente achou a área de baixo dessa curva, é π sobre 2 mais π sobre 2, que dá π. Então isso aqui, ambas as integrais são convergentes, porque os limites
correspondentes existem e é igual a π. Olha que interessante isso, hein, pessoal? Muito interessante. Vamos agora estudar, então, pessoal, a integral imprópria do tipo 2, tá? Então, se f é contínua nesse intervalo aberto em B, porque é descontínuo em B, tá? O que significa? Eu tenho uma descontinuidade na função f de x no ponto B. Aí o que eu faço? Eu vou pegar, vou calcular essa integral de que jeito? Usando o limite também, a estratégia do limite. Só que eu vou tender dos valores negativos. Por quê? Porque ali está definida a função. Até chegar no ponto B. Tá? Então eu vou calcular o limite lateral, que a gente chama. Tá? A outra possibilidade que eu tenho é de ter uma f de x contínua no intervalo AB, aberto em A, porque ela é descontínua em A. E aí a nossa estratégia é a seguinte: substitui o cálculo dessa integral pelo cálculo do limite de t tendendo a A pelo lado direito, ou seja, dos valores positivos, saindo aí do valor B, né, até chegar no valor A pela direita. Aqui é pela esquerda e aqui é pela direita. Tá? E você vai poder fazer esse cálculo desde que o limite exista. Tá? A outra coisa importante que a gente tem, pessoal, é que essas integrais que a gente está estudando, impróprias, elas vão ser ditas convergentes se os limites correspondentes existirem e divergentes se não existirem. Tá? E você pode fazer o mesmo truque que a gente fez lá com o tipo 1, que é o seguinte: eu posso pegar uma integral que vai de A até B e posso quebrar ela em dois pedacinhos. Tá? O que você tem que tomar cuidado? Você pode achar um ponto C conveniente e fazer a integral de A até C mais integral de C até B. Lembrando que os limites aqui, pessoal, como eu tenho descontinuidade em A e B na função f de x, isso aqui é um intervalo aberto em ambos os extremos, tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte agora. Deixa eu sair da frente de novo, vamos mostrar isso, tá? Será que essa integral é convergente ou divergente? Então, a integral definida de 2 até 5 de dx sobre raiz quadrada de x menos 2. O que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, pessoal? Essa é a função 1 sobre raiz de x menos 2. Veja que no ponto x igual a 2 eu tenho uma descontinuidade. O valor da função vai para infinito. Tá? E aí, o que eu faço? Veja que no GeoGebra eu tive que usar um truque. Eu botei o limite inferior muito próximo de 2, não igual a 2, mas muito próximo de 2 para ter uma aproximação. Porque se eu botar exatamente 2 aqui, dá uma descontinuidade, o GeoGebra não calcula, tá? Mas aí, isso aqui me dá uma orientação de que, opa, peraí, parece que é convergente, já me deu uma dica, né? Então vamos fazer essa integral. O que eu tenho que fazer para resolver essa integral? Primeiro, pessoal, onde está a descontinuidade, eu vou substituir por limite de t se aproximando de 2 pelo lado direito, 2 mais. Então vem daqui, ó, do valor 5, né? Vou me aproximando do valor 2, tá? Integral de t até 5. Essa integral eu posso utilizar a substituição, integração por substituição, dizendo que u é x menos 2 e du é dx. E resolvendo essa integral, eu vou ter, então, por substituição, que ela é limite de t tendendo a 2 pelo lado direito, 2 mais, é igual a 2 vezes, tá? Raiz quadrada de 2 menos, de x menos 2. Tá? E os limites de integração vão de t até 5. Tá bom? Legal. E aí o que você faz? Você aplica os limites de integração nessa nossa maravilhosa funçãozinha. Então, se você quiser, você aplica os limites de integração, deixa o limite aqui. Aí você vai ter o 5, né? Se você aplicar o limite superior, então vai dar raiz de 3, menos, aí raiz de t menos 2. E você tem que aplicar, achar o limite disso. A constante sai aqui do limite, né? Pela propriedade do limite. Esse cara também é uma constante, então sai. Você teria que calcular esse limite aqui, tá? O que eu queria chamar a sua atenção? Que nesse momento, aqui, esse limite aqui, se você pode substituir, você pode chegar aqui e colocar t igual a 2. Isso vai dar zero. Não dá uma descontinuidade, não dá nada na função. E aqui, isso aqui é uma constante que não depende de t, que é 2 raiz de 3, que é 3,46 aproximadamente, que é muito próximo dessa aproximação aqui que a gente encontrou. Tá? Não é exatamente, eu arredondei aqui, tá, pessoal? Muito bem. Vamos fazer mais uma integralzinha do tipo 2, pessoal? Vamos lá, ó. Mostra que a integral é convergente ou divergente. Essa integral definida de 0 até 3, dx sobre x menos 1. E aí o que eu faço? Eu sei que no x igual a 1, eu tenho uma descontinuidade.
Então eu teria que fazer a integral de 0 até 3. Opa, peraí. Mas tem uma descontinuidade aqui, como é que eu faço isso, né? Vamos fazer a conta. Ó. Então, aí cabe aquela definição do quê? No ponto da descontinuidade, tá? Eu vou quebrar a integral em duas, que vai de 0 até 1, que é o ponto da descontinuidade aqui, onde que é o x igual a 1, né? De 0 até 1, dx sobre x menos 1, mais integral de 1 até 3, de dx sobre x menos 1, tá? Aqui é a função que eu fiz no GeoGebra. E você vê que ele dá uma interrogaçãozinha aqui, foi engraçado, né? Eu tentei fazer a integral, ele, opa, eu não sei o que é isso não. Aí o que acontece? Eu peguei e vou resolver um pedaço desse problema. Esse pedaço aqui eu posso fazer a integral por substituição, vai me dar limite de t tendendo a 1 pelo lado que está definida a função, que é o lado esquerdo, né? 1 menos, né? Então eu vou me aproximar do 1 pelo lado esquerdo, tá? E aí, esse cara daqui vai ser logaritmo do módulo de x menos 1. Vou aplicar os limites de integração, de 0 até t, né? Então isso vai dar limite de logaritmo de t menos 1, menos logaritmo de 0 menos 1, que dá logaritmo de menos 1, tá? E aí o que acontece é o seguinte, pessoal. Esse cara daqui, eu posso passar dividindo aqui, tá? Então esse cara eu posso passar dividindo, porque tem um menos aqui. Só que daí, esse menos vai trocar o sinal aqui, vai ficar, em vez de menos 1 vai virar 1, e em vez de t vai virar menos t. É o limite do logaritmo de 1 menos t. Então eu posso reescrever esses logaritmos desse jeito. E o problema é o seguinte, se o t se aproxima de 1, pessoal, esse cara vai se aproximar de 0. E aí esse logaritmo vai para menos infinito. Tá? O valor do logaritmo nessa situação aqui, se aproximando de 0, se você pegar a função original do logaritmo e fizer ela se aproximar de 0, você vai se aproximar de menos infinito. Tá? Então só essa parcela daqui já deu menos infinito. E então você não precisa nem calcular a segunda. Por quê? Porque isso aqui é divergente. Tá? E só isso aqui, só essa parcela aqui já deu menos infinito. Opa, pera aí. Já deu divergente, os limites não existem. Tá? Muito bem. Vamos fazer mais uma integral, pessoal, do tipo 2? Antes disso, né? Na verdade, só fazer uma observação. Antes de eu prosseguir. Não vamos fazer conta ainda. O que você tem que tomar cuidado? Essa integral que a gente acabou de fazer agora, ela é... Ela tem o seguinte, ela tem essa situação da assíntota, né? Que é a integral, a função está descontínua nesse ponto 1. Tá? Para esse intervalo de 0 até 3. Mas se eu tivesse escolhido um outro intervalo qualquer, eu poderia ter feito a integral sem problema algum. Então, o que eu gostaria de frisar, ou de lembrar para você? Aqui, inclusive, eu estou fazendo a substituição, né? A integral por substituição. No caso, se eu não tivesse observado uma descontinuidade nesse intervalo, eu poderia chegar erroneamente no logaritmo de 2. Essa integral aqui daria logaritmo de 2, tá? Mas por que não está certo? Porque essa integral definida, ela tem que ser calculada através de uma integral imprópria, porque essa integral imprópria envolve o cálculo de um limite devido à descontinuidade que essa função tem nesse intervalo de 0 até 3. Tá? Então, por isso que é importante, antes de você calcular a integral definida, verificar se ela é ou não imprópria, ou seja, será que tem um ponto de descontinuidade? Será que ela é uma integral imprópria do tipo 2? Observação, cuidado, tá bom? Vamos fazer agora, pessoal, um último exercício, que a gente vai misturar o conceito de volume, cálculo de volume, com o que a gente viu lá na aula passada, né, com o integral impróprio do tipo 1, com intervalos infinitos. Então, considere a região infinita S que está sob a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado, acima do eixo x e à direita da reta x igual a 1. Tá? Na verdade, aqui, pessoal, desculpa, é 1 sobre x, tá? Como está marcado aqui na figurinha. Tá? Por quê? Porque é 1 sobre x ao quadrado. Aqui na figurinha que está incorreto. Tá bom? Bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o volume como? A gente vai usar a estratégia da aula passada.
Desculpa, de novo, é 1 sobre x. Estou me misturando aqui, pessoal. Y igual a 1 sobre x, tá? É essa a função. Só que daí a gente vai usar aquele artifício para o cálculo do volume, que o a sobre x é um π vezes y ao quadrado. Então você vai pegar esse cara e vai fazer o quadrado. Tá legal? Então, o que significa isso? Significa que eu vou pegar esse a de x, aqui só que em vez de a de x eu vou botar a de t. E aí o que acontece é o seguinte, pessoal. Isso aqui vai ficar π sobre 1 sobre x ao quadrado, porque o y é isso aqui, é 1 sobre x ao quadrado. Dá essa integral, tá? Bom, essa integral eu vou fazer de 1 até infinito, só que aqui eu não ponho infinito, eu ponho aquele truquezinho do t, tá? O π sai, né, como uma constante aqui, tá legal? E agora eu vou fazer essa integral aqui, pessoal, ela vai dar menos π 1 sobre x, de 1 até t. Isso aqui a gente já tinha verificado no início lá da nossa aula. Isso aqui, na verdade, é π vezes 1 menos 1 sobre t. E aí você aplica aquele artifício do limite, né? O t tendendo a infinito. O t vai para infinito. Esse volume, então lembra que isso aqui era uma estratégia para a gente calcular o volume de uma espécie de área cilíndrica aqui, tá? Que ela vai aumentando, que ela vai sendo afunilada, tá? Esse limite é, na verdade, π, e esse cara vai para zero, então isso aqui vai para π. E aí você fala o seguinte, olha, apesar da gente ter uma área infinita, o volume é finito e igual a π. Surpreendente, né? E para a gente fechar com a chave de ouro, o que a gente acabou de encontrar aqui? O que a gente chama de trombeta do anjo Gabriel ou do Torricelli. Foi um matemático que descobriu isso. E só para a gente verificar, eu descobri no GeoGebra, que é o software que a gente usa, né, em apoio aqui, muito bacana, muito interessante, livre, gratuito, online também. E aí o que acontece? Eu descobri uma interface que você pode fazer o desenho de maneira interativa disso aqui, tá? E aí tá até com o nomezinho aqui, ó, a trombeta de Gabriel, tá? Ele mostra aqui a função, ó, f de x igual a 1 sobre x, né? Bacana. E aqui ele faz o passo a passo da integral que a gente fez aqui, tá, pessoal? Só que ele fez de 1 até 15, só para ilustrar. Você pode, eventualmente, aumentando, ó, tá? Então você pode ir aumentando e você vai vendo de maneira bastante interativa. Ó, aqui eu botei A igual a 4.751, já deu um π quase, né, pessoal? Você não precisa ir para infinito, enfim. E aqui você tem uma coisa bem bacana, que você pode clicar e tirar a conclusão. Esse S daqui, pessoal, que a gente obtém, olha lá, ele faz a trombeta de Gabriel, tá vendo? Que é você fazer o disco de raio π y ao quadrado, e aí ele faz a trombeta de Gabriel. Aqui não dá para enxergar por esse ângulo, né? Enfim, dá para você fazer alguns truques aqui, eventualmente, tá, pessoal? Você pode girar a visualização, enfim, dá para fazer muita coisa legal, ó. Você pode... Olha lá a trombeta de Gabriel, que bacana, hein, pessoal? Legal, né? Então aqui você tem algo, aqui fica bem bacana. Então aqui você tem algo que tem um volume finito. Isso aqui, na verdade, é a área em volta da trombeta, que também é divergente, tá? É infinita. E se você calculasse a área debaixo da curva, dá infinito também. O que é algo espantoso, eu diria, né? Enfim, então, pessoal, isso aqui era só para a gente ter uma forma de visualização, que é algo realmente impressionante, algo que assusta, né, diria, né? Mas, de fato, a gente consegue verificar isso, tá? Bom, pessoal, com isso, então, a gente encerrou aí de forma muito bacana o conteúdo do nosso curso, mas não encerrou o curso ainda tem 2 aulas bônus para a gente exercitar, para ver se está power aí a sua capacidade de fazer contas em cálculo 1, tá bom? Então, agradeço imensamente a sua atenção, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, e próxima 2 videoaulas, nós vamos botar a sua capacidade à prova, hein? Um belo treino.
Obrigado pela atenção e vejo vocês nas próximas 2 aulas. Um abraço, até lá, pessoal. Tchau.